eu sou da área técnica, mas em pouco tempo eu acabei me envolvendo com uma questão mais relacionada a pessoas, até porque eu comecei a participar dos projetos como Scrum Master e comecei a entender um pouco mais sobre equipe e sobre as coisas que vocês já viram aqui em outras palestras. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava sobre gestão, com o background que eu já tinha sobre métodos ágeis e sobre agilidade, mais eu percebia que nada do que a gente usa em 90% das empresas faz sentido. E aí eu comecei a ir para um lado onde eu aprofundei os meus conhecimentos em gestão e até passei pelo material do Jürgen, do Nils e outros, e percebi que a gente precisa superar ainda muitas coisas, talvez uma proporção até maior do que foi o Waterfall para os métodos ágeis, por exemplo. E isso é fácil de ver. A gente consegue ver isso em alguns números, né? Quando a gente fala de taxa de mortalidade das empresas, é muito assustador que as empresas não sobrevivam depois de 5 anos. Boa parte das empresas não sobrevivam depois de 5 anos por problemas de gestão, né? E aí, desde uma gestão financeira mal feita, até o próprio planejamento do negócio, a gestão das pessoas e dos projetos, enfim, de forma geral, problemas de gestão. É um número muito alarmante, né? Esse aqui é um número aqui de São Paulo, né? Uma pesquisa do Sebrae São Paulo, no estado onde a gente tem talvez o maior desenvolvimento no Brasil nessa questão empresarial e o maior número de empresas. A gente tem também essa pesquisa famosa aí do Standard Group que mostra a taxa de sucesso em projetos, né? E quantas vezes você já não viu esse gráfico em outras palestras e quantas vezes você já não discutiu os motivos pelos quais a taxa de sucesso é muito pequena nos projetos, mesmo considerando todo o nosso conhecimento em gestão de projetos, né? Mesmo considerando métodos ágeis, mesmo considerando o gerenciamento tradicional de projetos. E aí, para finalizar essa contextualização, a gente tem essa pesquisa do Instituto Gallup que mostra que boa parte das pessoas aí não estão engajadas no trabalho, né? E talvez esse seja o grande motivo dos outros resultados, das outras pesquisas, não sei, né? Mas é muito alarmante que só 13% das pessoas estejam totalmente engajadas no trabalho, né? E você sabe quem são essas pessoas lá na sua empresa. Você consegue contar lá na mão essas pessoas, né? São as que levam a empresa para frente, são as que têm uma atitude proativa. Como você sabe também quem são aqueles outros 24% que jogam contra a empresa, né? Que só reclamam, não propõem soluções, né? Enfim, os que tentam converter todo mundo para o lado negro da força ali. Não é possível que os nossos resultados sejam esses depois de mais de 100 anos da administração científica. Alguma coisa está errada no modelo de gestão que a gente está usando. Vocês não acham? Porque aceitar isso é aceitar que a gente falha muito, há muito tempo. E continuar agindo da mesma forma que a gente age em relação à gestão é persistir no erro. É não refletir sobre as bases que a gente precisa mudar e ficar só, de repente, inventando práticas mais bonitinhas, ambientes de trabalhos mais legais, agora tem videogame na empresa, para tentar mascarar o verdadeiro problema. Então, essa palestra, ela tem o propósito de ser um pouco mais profunda do que a gente costuma ver, e eu acho que eu estou falando para um público certo, um público preparado para ouvir o que eu tenho para compartilhar hoje. Antes de entrar nesses detalhes, e explicar um pouco do que está acontecendo, eu só quero alinhar 2 conceitos. Primeiro é o conceito de empresa, que é um conceito que se perdeu, né? A gente tem que olhar para a empresa como uma organização que busca coordenar os esforços das pessoas, buscar a cooperação das pessoas, para que alcance resultados que sozinhos nenhum de nós conseguiríamos. Por isso que a gente se organiza e coopera, porque a gente quer alcançar alguns objetivos individuais, sejam eles dinheiro, comprar uma casa, casar, ou mesmo desenvolvimento pessoal e profissional, e também um objetivo coletivo, né? De repente criar grande inovação aí, ou o próximo grande produto que mude a vida das pessoas, né? Que impacte de verdade na sociedade e que marque o seu nome na história como alguém que fez parte daquilo. Então é por isso que a gente se organiza.
Então, no fundo, a empresa é um grupo de pessoas tentando fazer algo que é muito difícil para uma só, de forma coletiva, para alcançar resultados para o indivíduo e para o grupo. Aí as pessoas colocam CLT, né, as leis trabalhistas, coloca todos os frameworks de gestão, processos, ISO 9001, CMMI, MPSBR, etc. E todas essas coisas ao redor mascara esse núcleo principal do que é uma empresa. E você passa a não valorizar mais isso. Você passa a esquecer que a empresa, fundamentalmente, é um grupo de pessoas que acreditam num propósito e que estão juntas ali em prol de algo maior do que elas mesmas. Recuperar essa essência é o primeiro passo. O segundo conceito que eu quero alinhar com vocês é o de gestão. Porque é uma coisa que a gente fala tanto e fala da boca para fora muitas vezes, sem pensar direito o que isso significa. Então, de forma bem simples, na essência do que é gestão, isso serve para qualquer tipo de gestão, né? Gestão é, primeiro, mediar o uso de recursos. Você tem alguns recursos lá na sua empresa ou no seu projeto, e esses recursos são escassos, são finitos. Então, você tem dinheiro, por exemplo, que é um recurso, e você não tem todo o dinheiro do mundo. Você tem a infraestrutura, você tem os computadores, você tem a internet, etc. E você precisa usar esses recursos da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Porque eles são escassos, são limitados. Só que gestão não é só isso, porque essa é a parte fácil da gestão. Essa é a parte que você encontra na cartilha do Sebrae, por exemplo. Como fazer a gestão financeira da sua empresa, como fazer a gestão do estoque, isso já está escrito. Se gestão fosse só isso, não teria razão de ter essa palestra num evento como esse. Só que gestão também é coordenação do esforço humano. Porque são as pessoas que, com base nesses recursos, ou com auxílio desses recursos, conseguem alcançar um determinado objetivo. E aí, quando a gente fala em coordenar o esforço humano, a gente fala de colocar toda a complexidade do mundo no processo de fazer a gestão de alguma coisa. E quando a gente fala em coordenar o esforço humano, em momento nenhum a gente tem que trazer na nossa mente que é necessário a presença de um coordenador. Porque coordenar significa ordenar juntos. Não significa ter alguém para coordenar o trabalho. Ter alguém para coordenar o trabalho é uma opção de fazer a gestão. Mas não é o que, na essência, o conceito de gestão diz. E se a gestão não tiver um objetivo bem claro definido, é burocracia. Então, a gente precisa fazer todo esse esforço de usar alguns recursos, de coordenar o esforço humano para alcançar algo relevante, né? Porque senão não será gestão. Então, a gente faz gestão a todo momento, para criar um novo negócio, para casar, para organizar uma festa, para fazer um projeto, etc. Tudo isso faz parte da nossa vida, normalmente. A gestão não existe só na empresa, né? Existe em todos os lugares. Se você faz gestão para alcançar um objetivo que você não tem hoje, que você não alcançou hoje, então gestão é sobre fazer aquilo que você não está fazendo. Porque se você já estivesse fazendo, você já teria alcançado o objetivo. Então, se você se propõe a ser um gestor, a se posicionar como gestor, ou fazer gestão de alguma coisa, significa fazer algo que eu não estou fazendo hoje. Porque é exatamente assim que eu vou alcançar um resultado que eu não tenho hoje. Então, gestão é sobre o que você não está fazendo. Não é sobre manter o status quo. Não é sobre manter o controle. É sobre fazer algo diferente, sobre superação, sobre realização. Empreendedorismo é um tipo de gestão. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Então vamos voltar 100 anos atrás, quando o Taylor falou a seguinte, trouxe para a gente a seguinte definição quando ele propôs a administração científica. Todo trabalho deve ser planejado e possuir uma metodologia própria para ter um desempenho máximo. É confortável ler isso, é muito bom, né? E essa frase já define todo o modelo de gestão dele. Quando ele fala todo trabalho deve ser planejado, ele já está presumindo que todo trabalho a ser feito é conhecido. E isso não é bem verdade hoje, certo? Ou todo mundo aqui já sabe como fazer o próximo produto de sucesso, né? Então, se eu já não conheço todo o trabalho a ser feito, como é que eu vou pensar em criar uma metodologia para esse trabalho e tentar buscar um desempenho máximo?
e cobrar as pessoas por isso. E ele foi além, né? Deve existir uma forma de controle para garantir que o trabalho seja executado de acordo com o planejado. E aí, nesse momento, ele instituiu o papel de supervisor, de coordenador, de gerente. Alguém que garante que o comando dado para o trabalho a ser feito seja controlado de perto para que não fuja da eficiência desejada. E ele ficou muito famoso por isso, porque esse modelo que ele propôs, no contexto da época, deu muito certo, né? E a Ford se beneficiou bastante disso, assim como outras empresas da época. Ele via a empresa como uma máquina, porque na época o mindset das pessoas, o que fascinava as pessoas na época eram as máquinas, era o que estava automatizando o trabalho, tirando o trabalho pesado de animais e humanos, né? Porque a máquina a vapor, a eletricidade, começou a fazer trabalhos que o homem dificilmente conseguiria fazer no tempo que uma máquina faria, e com a precisão que uma máquina tem. Então, todo mundo era fascinado com as máquinas, do mesmo jeito que hoje a gente é fascinado com celulares, com tablets, com aplicativos, né? A gente pensa em produtos novos relacionados com essas coisas. Na época, o mindset era a fascinação pelas máquinas. Então, é claro que isso influenciou Taylor, que era um contador, um engenheiro, e que era de uma família extremamente religiosa, perfeccionista, né? Então, esse mindset fez com que ele pensasse que se eu fizer a gestão de uma empresa como se fosse uma máquina, eu terei total controle sobre cada uma das peças. E aí, com base nisso, eu terei o desempenho máximo que aquela máquina pode me dar. E, além disso, eu terei a previsibilidade de quanto aquela máquina pode produzir. Não parece muito com o contexto que a gente tem hoje, mas é o modelo que essas empresas continuam usando. Em suma, o modelo dele trouxe como consequência uma organização das empresas que separam as pessoas entre pensadores e executores. E isso, apesar de estarmos num lugar, e eu já fiz essa palestra em outros contextos, né, onde as pessoas entendem métodos ágeis, têm uma formação um pouco melhor, entendem um trabalho em equipe, você ainda pega nos comentários, até de palestrantes, essa divisão. Do tipo, quando alguém fala que nós definimos para a equipe, porque nós colocamos aquela ferramenta. Você percebe exatamente que tem alguém pensando em como deixar a equipe trabalhar melhor. Então, ainda é o mesmo mindset que a gente está acostumado a ver desde a época de Taylor. Quando você separa a empresa nessas duas partes, você tem algumas consequências muito drásticas. Na época, foi muito bom porque organizou o trabalho e deu perspectiva para pessoas da base terem um trabalho melhor, mais organizado, mais seguro, uma renda melhor. Porque eram pessoas despreparadas, sem acesso a dados, não tinha nem TV, rádio na época, né? Acho que isso já mostra o contexto. E eram pessoas que buscavam trabalho pela sobrevivência, né? Era muito diferente do contexto de hoje, onde você escolhe o trabalho que você quer, né? Você recebe propostas para mudar de trabalho. Não era bem assim na época. E também foi muito útil para quem, teoricamente, estava em cima, porque eram pessoas que tinham acesso ao capital e tinham acesso às melhores universidades da época e conhecimento. Então, conseguiu alinhar a necessidade de crescer o capital de quem detinha o conhecimento com o trabalho braçal de quem precisava sobreviver e não tinha onde trabalhar. Então, a tecnologia, essa gestão enquanto tecnologia, proporcionou a melhoria de vida de muitas pessoas. Pelo menos no começo. As consequências foram drásticas, e a gente sofre elas até hoje. Primeiro, quando a gente criou uma estrutura como essa, automaticamente você criou uma estrutura de poder, certo? E ao mesmo tempo que essa estrutura de poder foi criada, criou-se mecanismos de controle das pessoas que estavam nessa estrutura, de todas elas, para que esse sistema se mantivesse. Então, hoje a gente tem a doce ilusão que todo mundo que está embaixo, um dia vai estar no topo. Só que dá para ver que não cabe todo mundo de baixo no topo, né? Tem muita gente embaixo, pouca gente no topo, é uma pirâmide. Só que essa ilusão, a gente ainda dá um nome para ela de plano de carreira, para manter as pessoas acreditando que um dia elas estarão lá em cima.
E elas esquecem que elas só subirão nessa hierarquia se quem está acima dela não se sentir ameaçado por ela. Ou se quem está acima dela conseguir uma posição ainda mais acima. E geralmente quem é promovido é quem não faz nada. Porque não pode se tornar uma ameaça para quem já está acima. E mesmo que alguém cresça por mérito, porque o sistema de plano de carreira deu um pouquinho de abertura, na hora que essa pessoa se tornar uma ameaça para quem está acima, vai ser demitido. E aí a justificativa vai ser um salário mais alto, ou redução de custos, mas na verdade é só pelo jogo de manter o poder. E o poder não é só o cargo, né? Tem outros troféus representados nessa dinâmica, que é, por exemplo, ter uma vaga privativa no estacionamento, que é ter um banheiro na própria sala, uma sala exclusiva, uma mesa maior, um notebook próprio, que a empresa deu. Isso tudo são troféus que a gente fica disputando por estarmos numa relação hierárquica de disputa de poder, investindo boa parte do nosso tempo e da nossa energia em querer subir numa estrutura organizacional que não tem nada a ver com o propósito da empresa, que é gerar valor para o mercado. Olha quanto tempo e energia é desperdiçado nessa disputa interna. Olha o tanto de prática e de ferramenta bonitinha que a gente tem que inventar para mascarar isso ainda mais quando as pessoas desconfiam que, opa, não vai dar, nunca vou chegar lá em cima. É sobre isso que a gente está falando aqui. Quando você trabalha num contexto onde isso funciona bem, porque afinal tem muitas empresas usando isso, né? Empresas conseguindo resultados. Ok? A gente está falando de um contexto onde a gestão dirigida por planos funciona bem. Na gestão dirigida por planos, você tem o problema bem conhecido, a solução bem conhecida e cada etapa do trabalho bem definida. E aí você consegue estipular um especialista para cada etapa, medir o tempo e o resultado de cada uma dessas etapas e ter uma previsibilidade do seu resultado. Você consegue também saber como melhorar o processo, de repente medindo o tempo que cada pessoa leva para poder fazer o trabalho. Só que esse contexto da gestão dirigida por planos só funciona em processos definidos, em processos que você conhece todas as etapas, e onde a solução e o problema são conhecidos, né? Não é a nossa área. Não é a área da maior parte do mundo hoje, porque hoje a disputa no mercado é pela inovação. E ninguém sabe qual é o processo definido para se inovar. Não tem resposta, e vocês viram exemplos aí em outras palestras, em outros cases apresentados. Sempre são histórias diferentes, sempre são ferramentas diferentes, meios diferentes, pessoas diferentes. Se o nosso contexto não é mais esse, que era muito aplicável a uma linha de produção, né? Uma linha de montagem de um carro, por exemplo, por que a gente continua usando o mesmo conceito de gestão, de valorizar muito o plano, de até perguntar para o desenvolvedor quantas horas ele vai levar para fazer um item, de planejar um projeto estipulando horas, um projeto de inovação? Será que não tem um outro jeito mais fácil, melhor? Então são dois problemas. Primeiro, criar uma estrutura hierárquica que causa uma distração para as pessoas e faz com que todo mundo invista tempo na disputa de troféus que não importam efetivamente para o negócio. E isso você consegue ver até nos hábitos das pessoas, né? Você consegue ver aqui, por exemplo, quando o palestrante de uma empresa A ou B palestra, você sabe, ó, é o estilo A daquela empresa de palestrar. É o estilo B daquela empresa. Porque a pessoa incorpora, né? Veste até a roupa do jogo que ela está disputando. Fala a gíria que existe dentro daquela estrutura. Porque isso faz parte do jogo lá de dentro. Você tem que se comportar assim, senão você está fora do jogo. Né? Isso faz parte. Então, um problema é a hierarquia que foi estipulada num outro contexto, a gente usa até hoje, e você tem também uma abordagem errada de planejamento, de gestão. Né? Você parte do pressuposto que conhece todo o trabalho a ser feito, e aí tenta forçar que isso seja feito com base numa gestão dirigida por planos. Né? Basta ver o tanto de planejamento e cronogramas, etc., que as empresas ainda fazem. Olhando para o mercado, a gente consegue ver muito bem que o contexto foi mudando, só que eu acho que isso não impactou tanto na forma de trabalhar das pessoas. Né? No começo do século passado, a gente tinha um contexto de mercado mais simples, com pouca concorrência, poucas empresas,
com problemas do tipo, como eu produzo alguma coisa em massa, coisas que não eram tão sofisticadas quanto a gente lida hoje, né? A tecnologia não era a que a gente tem hoje, a informação disponível não era a que a gente tem hoje. Então era um contexto bem mais simples. Depois das 2 guerras mundiais aí, e pelos avanços tecnológicos que as 2 guerras trouxeram, inclusive a internet, né? A gente começou a entrar num mercado um pouquinho mais complicado pela globalização, que a gente começou a sofrer depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente pela tecnologia criada e pelo grande incentivo que a gente teve de criação de novos negócios depois da Segunda Guerra. Então teve uma explosão de empresas, né, uma concorrência muito grande, e a gente se deparou com um ambiente de mercado onde a palavra estratégia e a palavra marketing dominaram os assuntos, né, as reuniões das empresas. Porque isso passou a ser mais relevante do que só fazer o trabalho de forma mais eficiente. Agora eu tenho que competir no mercado. E recentemente a gente está lidando numa era de inovação, né, onde o conhecimento é totalmente valorizado e determinante para uma empresa conseguir inovar, e o trabalho em equipe virou moda. E a gente fica falando de trabalho em equipe remota, local, junta equipe, separa equipe, etc. Né? É o tema que a gente fica discutindo aqui. O nome da pessoa que trabalha nas empresas também mudou por conta desse contexto. Antigamente, aqui, a gente chamava as pessoas de empregados ou recursos. Depois a gente passou a chamar as pessoas de colaboradores. E agora, recentemente, de parceiros ou associados. Porque mostra a relação das pessoas com o tipo de trabalho que precisa ser feito. Antigamente era só um emprego, no sentido de pregar a pessoa numa posição, né? E agora passou a ser um parceiro, um associado, alguém que se comporta como um sócio. Olha que interessante, né? Se o contexto de mercado mudou, como é que isso poderia ter mudado em relação à gestão? Tem essa frase do Nils que eu gosto muito, que ele fala que a organização é como uma rede viva e interconectada, guiada pelas forças de mercado. Ninguém está no controle, todos estão no comando. E essa ideia é muito forte, porque ela tem tudo a ver com a sua vida fora da empresa. Você consegue ver que a sua vida, a vida da sua família, a vida dos grupos de interesse que você participa, funciona dessa maneira. Aliás, sempre funcionou dessa maneira. Porque quando você vai para a sua empresa, é antinatural. É diferente do que você está acostumado na sua vida lá fora. Porque o mindset da gestão taylorista é um mindset mecanicista. E o seu mindset da vida é do organismo, né? É da vida orgânica, né? É da relação entre indivíduos. Então, por isso que é diferente você estar dentro de uma empresa e estar fora de uma empresa. Por que a gente se comporta diferente dentro de uma empresa em relação ao que a gente comporta fora da empresa? Tem alguma coisa errada. Você não pode ser 2 pessoas. Alguma coisa está influenciando o seu comportamento. Então, a gente deixa de ver a empresa como uma máquina para ver como um conjunto de seres vivos que tem uma conexão forte entre eles. E isso é comum na natureza. A gente consegue observar isso em formigueiros, né, em gado, num pasto, em pássaros, em cardumes de peixe, em matilhas de lobo, etc. E na gente mesmo. Né? Basta você ver a auto-organização dos seres humanos quando a gente foi almoçar no shopping, ou quando a gente vai entrar numa sala como essa e vai se espalhar para sentar por aqui. A gente faz isso sem ninguém da organização ficar mandando a gente. Né? E aí a gente começa a descobrir que a gente sempre teve uma estrutura organizacional entre os seres vivos que funcionou muito bem. E que funciona também lá na sua casa com a sua família, por exemplo. E a gente está tentando trazer isso para as empresas agora, porque é o que faz mais sentido, dado que o ambiente ficou mais complexo de se lidar. Quanto mais complexidade, mais importância um agente complexo do sistema tem para lidar com os problemas que existem. Se antigamente uma máquina ou um processo dava conta, agora são as pessoas e as relações entre elas que resolvem os problemas. Se antigamente eu ficava prestando atenção na conexão entre cada etapa do processo, para deixar aquilo cada vez mais eficiente, para aproveitar cada vez melhor o tempo e capacitar especificamente as pessoas numa única função, para que elas desempenhassem com produtividade máxima aquele trabalho, e isso era o resultado da minha empresa,
Hoje o foco não é mais na conexão entre processos, mas na conexão entre as pessoas. Quanto mais intenso, mais forte, de mais qualidade, mais vezes acontecer o relacionamento entre as pessoas, melhor será o resultado daquele grupo. Um exemplo fácil de ver isso é o nosso próprio cérebro. Quanto mais sinapses existem entre os neurônios, quanto melhor são essas sinapses e mais intensas, melhor o desempenho do cérebro. Não é um ou outro neurônio que faz diferença, são as conexões que fazem a diferença. E aí, nesse contexto, você não tem hierarquia, certo? No nosso cérebro também não temos isso. E aí você começa a trabalhar com equipes, isso, né? A gente tem discutido bastante ultimamente na comunidade ágil, mas também com liderança situacional, que é aquela liderança que emerge, que aparece nos momentos onde a equipe se depara com um problema que um dos seus indivíduos tem um domínio na área. Então, se eu tenho um problema lá na minha equipe com infraestrutura, naturalmente as pessoas já recorrem para aquela pessoa que para a equipe é referência em infraestrutura. Eu não preciso denominar ela gerente de infraestrutura. Inclusive, acontece o contrário. Quando eu denomino, as pessoas percebem que ele não é gerente nada, que é a outra pessoa que sabe, né? Você percebe isso em vários casos. Então, ele passa a ser um líder daquela situação, dado o problema que a equipe está enfrentando. Mas, se o problema é resolvido, ele automaticamente deixa de ser o líder daquele momento. E aí, o próximo problema que a equipe enfrenta, um outro líder emerge da própria equipe e acaba servindo de referência para os outros. Nenhuma equipe vai ser melhor do que a relação entre as pessoas que a formam. Não tem milagre. Não tem processo que vai salvar uma equipe boa, uma equipe ruim, né, de ter resultados bons. A equipe é muito mais importante do que os processos que ela usa. E aí a gente está falando agora de uma gestão dirigida por valor, aonde você conhece o problema ou a situação que traz um sentimento ruim para o cliente, para o seu usuário, né, ou para a empresa, só que você não sabe qual é a solução. E aí você precisa trabalhar em equipe, próximo do usuário, próximo do cliente final, próximo do Product Owner, próximo de quem você trabalhar, e ter o feedback como peça central dessa evolução, desse aprendizado. Ciclos curtos de feedback, aí você começa a perceber, né? TDD, deploy contínuo, feedback canvas, são todas práticas que estão relacionadas com isso aí, né? Diminuir o ciclo de feedback, trabalhar com interações curtas, né? Medir o lead time no Kanban para você ter resposta cada vez mais rápido. Vem daí, vem da base, né? E aí junta essas pessoas, se derem sorte, se tiverem os insights no momento correto, elas vão conseguir descobrir uma solução enquanto fazem a solução. Né? Então, é o aprender enquanto eu faço. E a gestão dirigida por valor é a gestão que a gente chama de ágil. Né? Não valoriza o plano. Né? O artefato não é tão importante quanto o processo. O processo de planejamento é mais importante que o plano. O processo de envisionamento é mais importante do que a visão. Então, o método para construir algo é mais importante do que o resultado daquilo. O que acontece numa retrospectiva é mais importante do que os post-its que ficam colados lá no quadro. Né? Isso é mais relevante porque isso trabalha na conexão entre as pessoas. Atrás disso tudo, está um conceito muito simples que foi levantado em 1960, porque a comunidade de administração, de modo geral, começou a criticar o trabalho de Taylor depois de uns 10 anos que ele morreu. E aí um estudioso chamado Douglas MacGregor escreveu um livro chamado O Lado Humano das Organizações. Né? Olha, nós estamos na sala aqui do lado humano da tecnologia. E ele propôs duas teorias para poder classificar a natureza humana, a teoria X e a teoria Y. A teoria X são daquelas pessoas que não gostam de trabalhar, estão ali apenas pelo salário, são preguiçosas, né? Não são criativas, só trabalham se tiver um chefe, etc. E a teoria Y é uma natureza humana onde as pessoas estão dispostas ao trabalho, são engajadas, querem realizar algo maior do que elas mesmas, veem o salário como uma consequência do trabalho que fazem, né? São criativas e inovadoras, desde que tenham as condições certas para isso. Esse trabalho do MacGregor ele é muito importante porque ele mostra que não existe natureza humana do tipo X.
apenas do tipo Y. Enquanto espécie, somos empreendedores, temos essa natureza, porque se não tivéssemos, não estaríamos nesse grau de desenvolvimento que estamos hoje. Estaríamos ainda morando nas cavernas. Então, todos somos nossa espécie é empreendedora, somos uma tecnoespécie. Criamos tecnologias ao nosso redor para a gente tornar o mundo melhor para a gente mesmo. A nossa espécie evolui com a tecnologia. Se somos Y, se temos essas características por natureza, por que nos comportamos como X? Por que você observa na sua empresa pessoas que se comportam como X? Por que de vez em quando você se comporta como X? Por que o Instituto Gallup fez uma pesquisa e descobriu que mais de 80% se comporta como X? Porque não temos as condições certas. Voltando à minha historinha da aula de matemática, sempre depois da aula de matemática no meu colégio era aula de português. Porque tinha o dia da semana, que eram 2 aulas de matemática, 2 aulas de português. Não sei se foi assim com vocês também. E na aula de português eu era completamente o oposto. Na aula de português eu não gostava da aula. Não gostava da professora. Não gostava do método que ela usava para ensinar português. Tinha medo dela me chamar para mandar eu ler um parágrafo de um texto X lá da aula. Ia para o fundo da aula, ficava distraído. Por várias vezes a minha mãe teve que me colocar numa aula de particular de português para eu recuperar a nota. Como que eu me comportava como um aluno CDF, nota 10 na aula de matemática, e na aula de português eu era outra pessoa? Como que um comportamento de uma pessoa pode mudar tanto de uma aula para outra? Por que eu me comportava como Y na aula de matemática, como um cara que estudava matemática antes de ir para a aula, que já lia a matéria, que já buscava fazer exercícios que nem tinham no livro? E na aula de português eu até esquecia de propósito em casa a apostila para não ter que fazer o exercício. Né? Perceba que isso acontece no seu trabalho também. Porque muitas vezes você chega na empresa e passa a se comportar como X. Como alguém que não está afim de fazer o trabalho. E a única coisa que mudou foi o ambiente. Né? Chegou lá, você encontrou um ambiente onde tinha um jogo em disputa, um campo social todo armado, algumas regras que te inibiam, um jeito de fazer o trabalho que você não concordava, uma aula de português que você odiava. Mas talvez em outra empresa fosse a aula de matemática. Que você consegue até trazer coisas novas, inventar fórmulas diferentes e participar da aula como aquele aluno que, né, vai ser o gênio da matemática no futuro. E você é a mesma pessoa. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, quanto tempo nós temos? 5 minutos. É a seguinte: vocês acham que o modelo de gestão da empresa de vocês foi criado para que tipo de natureza humana? X ou Y? Vocês acham que a maioria dos modelos de gestão que a gente tem no mundo foi criado para que tipo de natureza humana? X ou Y? Trate as pessoas como crianças e elas se comportarão como crianças. Trate as pessoas como X, elas se comportarão como X. E se eu pensasse em criar um modelo de gestão do tipo Y? Como seria esse modelo de gestão? Como seria a estrutura da empresa? Precisaria de um gerente? Essa frase do Gary Hamel, para mim, ela é muito elucidadora desse tipo de ponto, porque ele toca o dedo na ferida. É o modelo de gestão que a sua empresa usa que limita os resultados dela. Não são as pessoas que estão lá dentro. É o ambiente que está condicionando o comportamento das pessoas que estão limitando o resultado. E automaticamente limitando as pessoas também. Aprisionando as pessoas num contexto onde mantém elas sob controle. Sobre a rédea de alguém que teoricamente sabe tudo que precisa ser feito. Sabe o caminho que precisa ser trilhado. Não é muita presunção, e talvez até falta de inteligência, alguém achar que, por estar no topo, tem mais capacidade do que todo o resto da empresa de decidir o que é melhor para o negócio? Você abriria mão de uma inteligência coletiva? Faz sentido isso só para manter o controle?
Faz sentido você ser uma pessoa que mantém a coordenação do esforço humano e não deixa que as pessoas coordenem o próprio trabalho igual acontece fora da empresa, na vida delas? As empresas já gastam mais dinheiro com quem coordena o esforço humano do que quem entrega valor, não é? Porque o topo custa muito mais caro. Muito mais caro. Um gerente... Vou tomar cuidado com as palavras. Um gerente, ele é uma vítima tanto quanto quem não é gerente. Porque um gerente está deixando de ter um trabalho realizador para ser enganado enquanto uma posição de falso poder internamente e não conseguir realizar algo realmente de valor para outra pessoa. Porque o que ele faz ali é manter o controle e manter a ordem dentro do ambiente empresarial. Como se as pessoas não tivessem a capacidade que ele teria. E aí ele nunca vai conseguir realizar um trabalho que seja verdadeiramente gerador de valor, criador de valor para outra pessoa, externa à empresa. Então a função de qualquer gerente é fazer com que a gestão que se encontra nele hoje se espalhe na empresa. Não fique centralizado nele. A função de qualquer gerente de uma empresa de hoje e que pretende sobreviver para o futuro é se tornar desnecessário. É permitir que a gestão se espalhe para que ele não seja necessário. O gerente hoje é um símbolo que a gestão não está na empresa, está nele. Então é claro que muitos problemas acontecerão e serão necessárias várias ferramentas, técnicas e reuniões para tratar esse sintoma da gestão não estar espalhada na empresa, mas está centralizada em um gerente. Então o gerente tem que buscar essa libertação, tem que buscar um trabalho realmente que agrega valor para outras pessoas e lutar contra o próprio modelo que colocou ele naquela posição. E isso é muito difícil de fazer, não é? Porque a nossa sociedade já criou esse status lá fora também. Porque é bacana você apresentar um cartão e falar que é seu gerente, não é? Que é o seu CEO, não sei o quê, papapá, e andar de terno e gravata. Até quando a gente vai ficar se enganando? Até quando a gente vai ficar numa disputa idiota de poder interno dentro de uma empresa, ao invés de realizar coisas incríveis enquanto pessoas? Até quando a gente vai esquecer que o que nos uniu foi a capacidade de realizar algo maior do que nós mesmos? É a capacidade de atingir objetivos que sozinhos não conseguiríamos. Até quando vamos usar um sistema de gestão baseado em máquinas, mesmo sendo seres vivos, capazes de se auto-organizarem, de se adaptarem às situações e de serem muito mais flexíveis do que uma máquina? Era isso. Muito obrigado, pessoal.